pessoa muito especial para nós vai estar compartilhando a palavra para a gente. E eu quero nesse mês falar algo que nós precisamos, que ativa, que perpetua na nossa vida, que é sobre a fé. O Will colocou aqui, fé para obedecer a Deus. Nessa projeção você vê que é alguém saltando de paraquedas, né? Então, saltar de paraquedas exige coragem e principalmente seguir a instrução daquele que estava ensinando como saltar, né? Deixa eu só achar aqui. E hoje eu quero falar sobre a fé para obedecer a Deus. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Senhor, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Abre, Pai, os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que possamos compreender os desejos do teu coração para a nossa vida. Que toda a mente esteja cativa a receber do Senhor nessa noite e que possamos ser impactados pela tua palavra neste lugar. E aqueles que estão aqui presentes, que estão acompanhando em suas casas, sejam tocados pelo que o Senhor deseja falar, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que obediência pode ser cumprida por medo, ambição, ou até mesmo por capricho. Mas quando o assunto é obedecer a Deus, e isso mexe totalmente com algumas áreas da sua vida, como questão geográfica, financeira, ou até colocar a sua família em risco, esta obediência só consegue por meio da fé. Então, a fé nós sabemos que é a forma de quê? A fé é a forma de está em Hebreus 11. A fé é a forma de quê? Helenilson acertou no nosso âmbito. Também, mas o que eu queria que você dissesse o que está escrito. Não, Hebreus 11. Não, a fé é a forma de agradar a Deus. Isso, Rafael. A fé é a forma de agradar a Deus. É a forma de agradar a Deus. Nós buscamos agradar a Deus em muitas coisas, mas esquecemos o básico. O básico para agradar a Deus é por meio da fé. Não é por meio do interesse. Não é por meio de uma música. A forma de agradar a Deus é por meio da fé. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus dizendo: não encontrei em Jerusalém fé como essa, porque o lugar onde tinha a palavra, não tinha pessoas que tivessem a fé
como muitas vezes ímpios tinham. Como pessoas rejeitadas pelo templo tinham aquela fé para receber cura, fé para crer na autoridade de Deus. Então, sabemos que a fé é a forma de agradar a Deus. Deus se agrada com a nossa fé. E Deus tem nos chamado para esse mergulho profundo. Como um aprendiz de paraquedismo. Se você olhar na foto, tem uma pessoa que está acima da outra. E essa pessoa fica ali no ouvido. Antes ela dá as instruções, mas na hora do salto, ele vai dizendo e ele vai tendo que fazer. Porque se ele não ajudar o cara, ele não aprende. Segundo, pode prejudicar todo mundo. Só que temos que ouvir o instrutor. E a obediência para cada detalhe é importante para ter um pouso perfeito. Tem que ouvir o instrutor. Você tem que ouvir ao Senhor. E nós temos hoje um grande privilégio na nova aliança em Cristo Jesus. Nós temos um grande privilégio que era o Espírito Santo que caminha com a igreja. Amém? O Espírito de Deus caminha com a igreja e Ele nos instrui a toda a verdade. Ele nos direciona, Ele nos mostra, Ele caminha conosco e abre os olhos do nosso entendimento. Então Deus tem nos chamado para esse mergulho de fé. Abraão obedeceu ao Senhor. A fé, ela pode parecer óbvio. Se você hoje fala com as pessoas, você tem fé? Todo mundo diz, eu tenho fé. Eu vou dizer, eu tenho muita fé. As pessoas acreditam que ter muita fé são nas coisas que nós insistimos. Mas a fé principalmente é quando descansamos, que Deus está cuidando. Nós vamos entender isso hoje, no início dessa série, na mensagem. Nós vamos compreender um homem que descansou no Senhor de uma forma tão plena e tão radical ao mesmo tempo, que deixaria alguém que não é espiritual horrorizado. Nós lemos aqui que disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vê que essa mudança geográfica, isso mexe com as pessoas. Fé a partir de uma mudança geográfica. Na mudança geográfica, aqui diz que Deus abençoou e iria abençoar os que o abençoarem, amaldiçoar os que o amaldiçoarem. Ele está dizendo: no caminho eu vou estar com você em todo o tempo. Partiu, pois, Abraão, versículo 4 do capítulo 12, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Não foi só como nós fazemos hoje, pegar uma mala. Às vezes nós podemos chegar no outro lugar e comprar roupa. Ele teve que sair com tudo o que ele possuía: sua mulher, seus filhos, os empregados, todos os animais. Tudo que ele partiu dali foi um bocado de coisa, um bocado de gente. E quando você vai lendo aqui em Gênesis, você vai vendo que Deus vai enriquecendo o caminho de Abraão. Ele vai ficando cada vez mais próspero no caminho. Porque quando Deus falou com ele, nesse momento aqui que Deus está falando com Abraão, ele ainda não era Abraão. Quando Deus está falando com ele, o seu pai tinha morrido, o seu pai queria chegar em Canaã, e ele foi com seu pai, com a família, mas pararam na terra de Harã, e ali permaneceram longos anos, e o pai dele faleceu ali. Depois da morte do pai, você vai ler no final de Gênesis, depois do final capítulo 11, então Deus, ele fala com Abraão.
Quando ele fala com Abraão, ele chama: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Eles não estavam ali há 1 mês, há 2 anos, não. O pai dele, para morrer, levou havendo Tera, que é o pai de Abrão, vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Depois de mais da metade da vida, ele vai para aquela terra. Depois de viver 200 e poucos anos, ele morre e continua a família. Então eles estavam enraizados, já participavam daquele lugar. Por mais difícil que seja o lugar onde você mora, da onde você vem, geralmente no coração das pessoas o desejo é de prosperar e crescer naquele lugar e ver a mudança daquele lugar. Geralmente as pessoas não querem sair da sua casa. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Quando eu saí da minha terra, com 19 anos, em 2007, e vim para cá, eu sou mais aventureiro. Eu tenho mais um espírito livre, assim, não tenho muito problema com mudança, não. Me adapto muito fácil. Minha esposa que é mais complicada. Mas eu e Analice, quando passa 1 ano numa casa, ela diz: quando é que a gente vai se mudar de novo? Onde é que a gente vai morar agora? Que depois que a Analice nasceu, acho que a gente já se mudou umas 10 vezes, só depois que ela nasceu. E ela vai fazer 10 anos, né? Ela tem amiguinhos espalhados. Pronto, a gente mora numa casa. Hoje as pessoas não vão tanto para a rua. Ela diz: eu queria que a gente voltasse a morar em apartamento, porque dá para conhecer as pessoas, pelo menos. Ficar brincando, conhecer mais gente. Ela já quer, ela já está profetizando morar no Green Life, ali em Morgan Gouveia. Vou morar. Na lição, uma resenha. A gente tinha um carrinho velhinho, e ela disse: Deus vai me dar. Eu pedi ao Senhor um carro francês, vermelho. Eu disse: Senhor, que seja um Fluence, que não seja um Peugeot, em nome de Jesus. Sabe, menino não sabe o que pede, né? Então, quando você tem que ter essa mudança geográfica, isso mexe com tudo, né? Independente da idade que você tenha, se é novo, se mais velho, enfim. A mudança geográfica para alguns pode ser boa, outros não. Abraão, ele estava somente saindo da sua parentela. Ele estava saindo de um lugar que ele tinha raízes, lugares confortáveis, conhecidos. Como é bom você saber onde é tudo. A pessoa diz: olha, tal lugar é assim, assim, assim. Se você perguntar ao pastor Marcelo, onde é que a gente compra, lá em Manaus, onde é que a pessoa compra um peixe gostoso? Ele vai dizer onde é que tem um peixe bom. Onde é que compra um açaí de verdade? A gente pode não gostar, mas ele vai dizer onde tem. Aí a gente vai e apresenta o nosso açaí bom daqui, ele vai dizer: não é açaí, aí vão ficar nessa discussão, né? Então, um irmão, uma vez do Pará, trouxe para mim, uma outra igreja que a gente congregava, ele trouxe um saco bem grande. Pastor, trouxe um açaí. Na minha, eu só conhecia o açaí daqui, né? Eu disse: eita. Eu fui ver no congelador, eu disse: que é isso? O irmão trouxe para eu fazer, foi? Ele disse: pastor, o senhor pode comer com peixe, com camarão. Eu disse: hã? Camarão? A gente não bota castanha, não, e jujuba, confete, né? E aí eu não consegui comer. Eu não devolvi ao irmão. Esse irmão leve, vai sobrar muito lá em casa. Ele deve ter trazido mais de 1 quilo, Marcelo. Era muito. Então, quando você está habituado a um lugar, você perguntava: pastor aquele, onde é? Onde é que a gente compra umas blusinhas aqui? É que ele ia dizer: ó, vai em tal canto. Você perguntar como é que é Patos, se Patos é quente, se Patos é frio, onde é que tem uma sorveteria, só tem uma, mas onde é que tem a sorveteria lá em Patos? Do Chiquinho, do lado do Banco do Brasil, era ou não era? Tinha a sorveteria do Chiquinho lá, 15, ela só tem um Bob's, uma sorveteria e um Subway, tudo um em frente ao outro, é sim, em frente à praça. Lá tem 2 shopping, um que é um shopping mesmo e o outro que é uma galeria que botaram uma escada rolante e chamaram de shopping. Foi.
Se você pergunta para mim, onde é que você compra tal coisa em Recife? Eu me lembro bastante, mas hoje muito diferente. Se você pergunta aqui em Natal, quando você está enraizado, você sabe onde são as coisas, você sabe os problemas, você sabe por onde andar, por onde não andar. Agora, quando você é tirado do meio dos seus parentes, o que nós dizemos hoje, principalmente quem tem filhos? Minha rede de apoio. É ruim até a falta da rede de apoio é ruim até para mudar de bairro. Quando a gente foi morar lá em Parnamirim, era terrível, porque não tinha com quem deixar as meninas quando ia resolver alguma coisa. Agora imagine você sair da sua terra cheio de gente, cheio de coisas, para caminhar com você, para você ir para bem longe. Primeiro, as pessoas talvez perguntassem a Abrão, para onde a gente está indo? E ele dizia, eu estou indo para um lugar onde Deus está nos mostrando. E onde é que vai dar isso? Ele dizia, vai dar onde Deus está dizendo. Quais as pessoas que teriam credibilidade nisso? Por isso que Deus prospera o caminho daquele que está caminhando na visão dele, porque ele dá suprimento para todos que estão em redor. Quando você lê a história de Abraão, você vai ver que ele prosperava cada vez mais. As negociações, todas as terras onde ele passava, ia prosperando, ia crescendo, para que os outros não ficassem, rapaz, a gente está perdendo tempo com ele aqui. O cara está perdendo dinheiro, as coisas estão diminuindo, a gente está seguindo quem? É ou não é verdade? É verdade, quando as coisas começam, você vê a situação mudando agora total para Jó. Jó, quando começa a definhar ao seu redor, as pessoas dizem, rapaz, tu fez alguma coisa errada. Tu errou em alguma coisa. Por quê? Não é fácil as pessoas crerem na visão que você está tendo. Agora, você precisa crer na visão que Deus te deu. Você precisa crer no que Deus falou com você. Porque no meio do caminho vão aparecer propostas, vão aparecer coisas para te tirar daquilo que Deus tem para você. A mudança geográfica, ela é uma coisa assim que mexe com o nosso coração por diversas formas. E sabemos que as pessoas saírem, todos, aqui tem irmãos que vieram de outros lugares, como a pastora Kelly, o pastor Marcelo. Por exemplo, o pastor Erinaldo e a pastora Dirley, que não são daqui. Ele, na verdade, é daqui, mas morou muito tempo com ela. Lá em Cuiabá, seus filhos que não estão aqui. Então, todas essas coisas mexem com o coração. Os pais de Solange Júnior que não são daqui. Eu que meus pais não estão aqui. Eu estou há 16 anos comemorando Dia das Mães, Dia dos Pais por telefone. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos um propósito, quando nós temos uma visão dada por Deus, nós recebemos fé para obedecer ao Senhor. Nós recebemos fé para cumprir a vontade de Deus. Nós recebemos fé para caminhar na visão que Deus tem nos dado. E nós precisamos disso, irmãos. Fé para obedecer a Deus. Porque, como eu falei no início, é muito fácil você obedecer por medo. Nós estamos agora obedecendo por medo. Pessoas estão com medo de dizer algumas coisas, porque senão Alexandre de Moraes vem e corta seu auxílio. As pessoas têm medo do que falar. Por medo você está obedecendo, não por autoridade. É diferente quando você obedece por autoridade, porque você sente a autoridade saindo daquela pessoa. Mas quando você vê o autoritarismo, você não obedece por voluntariedade, você obedece por medo. Obedecer por capricho. Alguns obedecem, não está todo mundo fazendo, vou fazer também, para tentar honrar a pessoa. Agora, quando isso não mexe com tua questão financeira, quando isso não mexe com a tua questão geográfica, e quando isso não coloca a tua vida em risco, você faz, tranquilo. Você tira foto, você posta,
Você diz um bocado de coisa. Agora, quando você vai de frente a essas três situações, quando você lê a história de Abraão, a obediência a Deus colocou a vida dele e da família em risco. A obediência a Deus colocou ele longe dos seus parentes. E a obediência a Deus fez com que ele tivesse que investir muito para isso. Porque quando você está no seu ambiente, tranquilo, mas quando você vai se mudar, vou dar um dado fácil aqui. Quem teve que se mudar nas pressas aqui, levanta a mão. Já teve que se mudar alguma vez na pressa? Pode ser para outro bairro. Quando você teve que mudar nas pressas, o que você fez? Você vendeu a sua geladeira cara, bem baratinho. Você vende um móvel barato. Você já começa a perder. É ou não é? Você já começa perdendo. Mas quando você crê no propósito, você crê que você vai ser restituído e vai ser multiplicado. Amém? Você já parou para pensar o quanto Deus já acrescentou em sua vida por obedecer a Deus? Não sei, às vezes as pessoas não contabilizam o quanto Deus é bondoso com elas. Quando nós começamos essa igreja, muitos pastores, eles preferiam dizer assim: eu quero muitas almas para cuidar, mas Deus me deu um pessoal para poder treinar junto com eles, para que eu não trabalhasse sozinho e não me desgastasse. Porque a bênção de Deus, ela não pode acrescentar dor em nossas vidas. E às vezes as pessoas têm o costume de não saber como contabilizar. Nós só sabemos contabilizar as coisas grandiosas. E você às vezes para assim: não, nada de grandioso não aconteceu em minha vida esse ano. Será? Será que nesses 6 meses nada de grandioso aconteceu em sua vida? Será que nesses 6 meses aquilo que poderia parecer que estava se acabando e Deus estava preparando um novo lugar para você, preparando coisas novas para a sua vida, talvez você não tivesse ousadia para dar um novo passo e Deus foi lá e disse: eu vou ter que ajudar ele, vou ter que ajudar ela, vou dar um empurrãozinho, porque nós temos o costume de nos acomodar com as situações que estamos vivendo. Então, queridos, quando mexe com 3 áreas importantes da nossa vida, a nossa família, se vai ficar em risco, e a questão financeira, nós temos, é interessante o quanto nós colocamos na balança e perguntamos. É interessante como muitas pessoas, elas estão acostumadas a ouvir a voz de Deus, a ser obediente à voz de Deus, mas quando mexe com essas áreas que são importantes na sua vida, peraí, eu preciso que Deus fale muito mais. Eu preciso que Deus levante fulano, preciso que Deus levante cicrano, preciso que Deus fale assim para eu entender. Ou seja, quando você profetizava, o que você estava ouvindo de Deus, era de Deus mesmo? Essa voz você entende ou não entende? O que é que eu estou querendo dizer? É que nós precisamos desobstruir os nossos ouvidos, para poder entender cada vez melhor o que Deus está falando ao nosso coração. O que Deus está nos mostrando. E Abraão, ele creu sem ter algo concreto. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. Quem aqui obedeceria hoje, Deus falasse no seu coração? Larga esta empresa que você está, o seu salário, e amanhã você vai bater em outra porta. Rapaz, eu acho que você ia ligar para o pastor. Pastor, ora que eu acho que tem um espírito de perturbação aqui, me rondando. É o diabo, pastor, dizendo: saia. Não. O que eu estou querendo trazer ao nosso entendimento? É que a fé, ela mexe com muitas coisas da nossa vida. E estamos sendo treinados para caminhar em fé a cada dia mais e mais.
Nós estamos sendo treinados por Deus para que a nossa fé seja inabalável, amém? Para que você possa transpirar a essência de Jesus para outras pessoas. Para que você possa vencer áreas na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, que você possa dizer a outras pessoas: ei, eu já venci isso, eu posso te ajudar, eu vou te instruir. Abra aí em Gênesis 15, versículo 6. A partir do versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então você crê sem algo concreto. Ali ainda não é algo concreto. Deus diz para Abraão: vem aqui. Deus começa a falar novamente sobre as promessas, Júnior, e leva ele para fora. Eu lembro uma vez, quando o Júnior ainda não estava 100% morando aqui, ele passava os dias aqui e voltava lá para Patos. E teve um mês que foi bem difícil para ele, no trabalho, e ele se perguntava: será que a gente obedeceu mesmo a Deus? Será que era para fazer isso mesmo? Quando nós estamos sendo amadurecidos na fé, são essas coisas que acontecem na nossa vida. Se não der um frio na barriga, irmão, você não está com fé. Você está indo só pela sua própria consciência. Porque a fé é mergulhar no impossível. A pessoa diz: ei, vem orar por fulano aqui, vem expulsar um demônio. Você vai pela fé. Se você for dizendo é porque eu sou, porque eu tenho autoridade, não, querido. Eu vou porque Jesus é comigo. Eu vou porque Jesus é bom, porque a palavra dele me instrui, porque ele me diz, eu estou atento à palavra, mas porque eu sou melhor. Não, não pode ser assim. Precisamos caminhar em humildade e sabedoria diante do Senhor. E nós vamos sendo confrontados. A nossa garantia é a esperança em Cristo Jesus. Duas coisas que são importantes. A fé, ela não nega a prudência. Então você não pode agir de forma imprudente porque você está com fé. A fé, em Hebreus capítulo 11, diz que ela é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, na fé você já está declarando e crendo que a palavra lançada, ela materializa aquilo que Deus prometeu em sua palavra. A fé é a esperança, é o firme fundamento. Então estou solidificado. Quando você declara sobre seu filho: pai, guarda meu filho ali naquela escola, você está materializando a palavra que te autoriza a declarar, e a segunda, a que te dá a garantia de que Deus será com seu filho. Estão entendendo? Não é uma coisa distante. Você sente no seu dia a dia que quando você ora, ele se aproxima de você. Que ele estava mais perto do que você imaginava. Que ele não está longe de nós. Então, a crer sem ver algo concreto é fé. E uma das coisas importantes é que, muitas vezes, até as nossas crianças perdem a fé pelo nosso mau testemunho sobre fé. A fé não nega a prudência. Vou dar um exemplo. Seu filho quer uma coisa e você não pode dar. Mas sabe o que você pode dar? Você pode dar aquilo que Pedro deu para o aleijado. Estão entendendo?
Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então você pode dar o que para o seu filho? Filho, eu não tenho, papai e mamãe não tem como comprar, mas eu conheço o dono do ouro e da prata. Vamos orar aqui. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir isso que você quer? Mas você leva a sério isso? Às vezes nós não levamos a sério, nós estamos tão humanistas, tão carnais, tão envolvidos com as circunstâncias desta vida, que a gente esquece que serve a um Deus. A gente só lembra no domingo, porque vem um sermão para lembrar que você deve amar a Deus, que você deve servir, que você deve ter fé. A fé é praticada no dia a dia, queridos. Ela precisa ser praticada no dia a dia. Precisamos repassar isso aos nossos filhos. Nós dizemos muito que não temos, mas nós não damos daquilo que temos, porque às vezes não cremos aquilo que temos. A palavra está aqui, foi derramada em você. Você está enraizado em Deus. Mas será que nós estamos enraizados em Deus para obedecer de forma total, radical? Será? Porque às vezes nós nos comparamos uns aos outros. Ah, o pastor conta a história dele, fulano conta a história dela. Não é sobre isso. A sua história individual com Deus, o testemunho que você tem para contar, o primeiro deles: Jesus te amou de uma forma que te arrancou do império das trevas. Amém? Jesus te amou de uma forma especial. Que hoje você está aqui, servindo a Deus. Abraão foi muito abençoado em seu caminho por obedecer a Deus. Foi muito abençoado. Deus fala para ele que a descendência dele seria como a areia da terra. Ele diz: se alguém puder contar o pó da terra, essa será o número da tua descendência. Essa será a bênção sobre sua vida. Uma coisa interessante: as pessoas preferem estudar mais sobre a sabedoria de Salomão e não quer a humildade de Jesus, não quer a obediência de Abraão. Salomão foi sábio no que pediu a Deus, mas temos que entender que houve pessoas antes dando bom testemunho para Salomão. Só que de heróis da história, antes de Abraão, só Noé e Enoque que estão escritos na Bíblia. O nível de obediência de Noé é tremendo. Passar quase 120 anos construindo algo e que as pessoas, como é que vão acreditar? Como é que vai chover se a gente está no tempo de seca? Essa é uma questão de obediência total, radical. As pessoas estão dizendo: não vai dar certo o que você vai fazer. Você diz: não, Deus me deu uma palavra, eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer, eu creio no que está chegando. Quais são as expectativas? Você tem celebrado o que Deus falou ao teu respeito? Ou você está preferindo caminhar no que esse mundo tem permeado? Queridos, essa semana, muitas pessoas tristes com o resultado de algo que todo mundo já sabia que ia acontecer. Mas quando se torna realidade, as pessoas: meu Deus, não tenho mais esperança. Querido, eu estava falando isso lá no nosso AME. A nossa esperança não é que haja uma melhora nesta terra, não. Essa terra, ela precisa chegar ao ápice da iniquidade. Está escrito sobre isso. Essa terra vai chegar no nível de maldade, de iniquidade tão grande, que as pessoas vão se escandalizar e trair umas às outras. Mateus 24. Nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho.
Estamos vivendo isso já há bastante tempo e agora tem aumentado. Mas a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esta salvação não pode ser a salvação pelas obras, porque nós não somos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos pela graça. Sozo é uma palavra grega que significa salvação completa. E nesta salvação, em hebraico esse texto fala sozo, que significa salvação completa, e nela está eu preservo. Então, o povo de Deus, a sua igreja será preservada no tempo do fim. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor, nós estamos sendo preservados nesse tempo que está acontecendo. As perseguições mal começaram. E o que está acontecendo? A igreja está sendo doutrinada a aprender a orar, a perseverar e a ter fé. Porque, queridos, a bonança não será nesta era, mas na era por vir. Naquela onde Jesus vem com a nova Jerusalém e ele reina sobre essa terra. Nós precisamos ter fé na esperança, precisamos ter fé na perseverança dos santos, precisamos ter fé de ser preservado nesse tempo de tribulação. Nós não podemos esmorecer. E você pode dizer: pastor, mas como é que a gente faz isso? Irmãos, sendo bem sinceros com vocês, eu acho que nós não oramos aquilo que precisamos orar. Quando eu falo isso, eu digo que talvez nós somos mais envolvidos pelas coisas dessa vida, pelas coisas desse mundo, e esquecemos aquilo que guarda o nosso coração. A palavra diz em Salmos: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para o quê? Não pecar contra ti. Em Salmos, eu acho que é 119, diz: como pode um jovem guardar puros os seus caminhos? Como é, Evandro? Todo jovem solteiro tem que ter esse texto na ponta da língua. É mais não? Ah! Muito bem, muito bem. Isso tem uma boa saída, ele não lembra o texto, mas a saída foi boa. Como pode o jovem guardar puros seus caminhos, observando ele segundo a palavra de Deus? É observando a palavra, porque a palavra, ela nos traz direção, nos dá destino, nos orienta. Nós vamos prosperar em todas as coisas se obedecermos a Deus. E você pode dizer assim: pastor, eu não consigo obedecer como Abraão. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. A gente sempre diz: eu não tenho fé para passar por isso. Eu não tenho fé para passar por aquilo. Mas quando chega o dia que você não tem mais saída, que você sabe que a única palavra de vida eterna está no Senhor, você se inclina, você se humilha e Ele te enche da fé necessária para viver aquilo que você está disposto diante de você. Eu falo de um amigo, Clélio, que perdeu seu filho num acidente, que ele, quando vê o seu filho sem vida, ele devolve o filho ao Senhor. Todo mundo se arrepia, chora e diz: meu Deus, eu não sei se eu faria isso. Eu disse: eu espero que você fizesse isso também, viu? Amém. Porque é Deus que nos levanta no dia da angústia. A palavra diz que Ele é o socorro bem presente em todas as situações. Então, no dia da angústia, Ele está lá dizendo: ei, você passou por isso, eu estava aqui, e eu vou te restaurar tudo. Eu vou te restaurar por completo. E você pode perguntar: mas Senhor, por que o Senhor permitiu? E geralmente Deus fica em silêncio nesse momento. Por quê? Por que Deus fica em silêncio?
que que Deus fica em silêncio nesse momento? Será que Ele não é bom? Tem respostas que na carne você não vai ter. Só no Espírito que você vai conseguir ter essas respostas. Enquanto você estiver buscando resposta na carne, na razão humana, você não vai entender porque Deus permite acontecer algumas coisas na sua vida. Mas quando você entra no processo de glorificar a Deus, de aprender com Ele, de ser edificado, de construir algo novo, Deus, Ele vai te levantando. Você vai compreendendo. A dor já não tem mais dor, aquela situação, aquele desespero, aquela rejeição, a situação que foi ruim em sua vida. Mas será que nós estamos envolvidos na palavra e em Cristo Jesus, a ponto de obedecermos a Deus de forma radical? Como assim, pastor, forma radical? Às vezes vocês têm obedecido e nem sabem. Mas quando você rejeita toda essa circunstância desse mundo, quando você se distancia da televisão, quando você distancia das mentiras, da moda, da fofoca, você está sendo alguém já radical. Mas eu quero nos chamar para algo mais fundo. Deus pede a Abraão aquilo que Deus deu para ele que era mais importante. Vocês ainda estão em Gênesis 15. Versículo 1 de Gênesis 15 diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas. Abrão, numa visão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, e será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olhe para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam para os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, ele caiu em sono profundo, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Veja que coisa interessante. Deus está dando a promessa para Abraão, e Abraão diz assim: mas Senhor, até agora não chegou, cadê meu herdeiro? E ele diz: vai ter. Mas no mesmo lugar onde Deus está dando a promessa, dessas trevas vem sobre ele e dizendo: olha, vai acontecer o seguinte, essa tua herança vai passar 400 anos preso no Egito. Rapaz, alguém que tivesse um sonho desse dizia assim: meu Deus, eu vou desistir desse negócio, porque eu já não tenho herança e eu vou ter para passar esse sofrimento todinho, né? Só que existe uma coisa, Solange, a questão não era hoje, foi no primeiro dia que o Senhor falou: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele diz: só tem uma coisa a fazer, obedecer aquilo que me fez prosperar até aqui. É Ele que está na direção de todas as coisas. Aleluia.
Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços daquilo que ele colocou como oferenda ao Senhor. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então o Senhor afirma a aliança. E nessa aliança estava a herança dele, que era seu filho, uma semente dele, e tudo que viria depois dessa semente. Vamos prosseguir. Então Abraão, Deus promete uma herança. Então o Senhor, ele promete algo a Abraão. Mas sabe o que é interessante? No meio do caminho, Deus pede de volta. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Deus prometeu a você, e você começa a prosperar, você começa a caminhar, você começa a progredir. Só que uma coisa acontece no meio do caminho. Deus te pede de volta, Júnior, aquilo que Ele te deu. Você tem fé para obedecer a Deus? A fé para obedecer, ela deve ser progressiva. A partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, aqui ele já tinha mudado o nome dele. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Sabe por que Deus fala teu único filho? Por que, Paulinho? Porque ele tinha tido filho já com Agar. Porque Ismael não era o filho da promessa. A promessa era Isaque. Então ele disse: teu único filho, pega ele e sobe no Moriá. Oferece ali um holocausto. Oferecer o quê? O filho em holocausto. Oferecer quem? A promessa. Sacrificar a promessa que Deus o deu. Levantou-se, versículo 3. Pois Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e um rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ele saiu há muito tempo de sua casa para viver uma promessa de Deus. Deus fala sobre essa promessa que ia dar.
Abraão ainda desobedece quando ele escuta sua mulher e tem sexo com a sua serva e gera um filho que não era o filho da promessa. E mesmo assim, Deus continuava com as suas promessas. Ele vai lá e pega a promessa que Deus deu a ele. Só que Deus deu a promessa. Se a promessa era de Deus, ele diz: eu vou devolver para Deus. Era uma promessa de Deus. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Lembra que ele disse o que é seu filho? Quando o filho perguntou, e o cordeiro, pai? Ele disse: o cordeiro Deus proverá para si. É por isso que nós precisamos de entendimento, de fé, de sabedoria, porque quando as perguntas vêm, quando as circunstâncias chegam na tua porta, você tem que sair com a palavra correta. Tem que sair com a palavra correta. Como eu falei na semana passada sobre Ezequiel, quando ele vê aquela colina de ossos sem vida, e Deus pergunta para Ezequiel: pode reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu o sabes, eu não sei. O Deus que criou todas as coisas. Deus pediu a Abraão a promessa de volta, e Abraão não teve problema em devolver. O que é que eu estou querendo trazer para nós nessa noite? É que nós precisamos ter fé para obedecer a Deus. Se a tua posição de fé te levar à rejeição das pessoas, se a tua posição de fé te levar a perder coisas que você construiu, você vai ficar desesperado, desesperada, ou você vai entender que você é um construtor do Senhor? Que amanhã Deus ele te dá a condição de você construir mais. Eu ouvi um pastor esses dias que ele estava falando que muitos pastores se veem como donos da vinha, né? Parafraseando a Bíblia. Eles constroem uma igreja e se veem como donos dessa igreja. Esse pastor, depois de mais de 15 anos liderando essa igreja, Deus falou para ele, numa noite, Paulinho, depois de realizar muitas coisas, muitos feitos, uma comunidade grande, uma rede de outras igrejas, um investimento alto na congregação, só de iluminação, tinha 150 mil, 300 mil de som, sala de gravação para qualquer coisa. Ele poderia se sentir dono daquele lugar, mas ele entende que ele é um construtor no Senhor. E Deus disse: entrega tudo. E vamos para outro lugar construir algo novo. E ele pegou aquela chave e entregou na mão do co-pastor. E disse: está aqui, essa igreja agora é sua. Eu estou indo para outro lugar que Deus me direcionou. Estamos prontos. Estamos com fé, perdão, não é pronto, porque a gente nunca está pronto para viver a fé, esses desafios de Deus. Mas estamos dispostos a obedecer. Estamos abertos a ouvir a Deus, para seguir a direção do Senhor. Às vezes a direção do Senhor vai ser para algo inicialmente, aparentemente muito pequeno. Às vezes você está numa empresa grande, servindo lá, trabalhando, as coisas estão dando certo, mas começa a vir no seu coração um desejo de você começar um negócio pequeno, para você mesmo. E você começa a calcular, é normal. Senhor, se eu sair daqui, eu vou perder o plano de saúde, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Chegou uma etapa da minha vida que eu não podia pagar plano de saúde. Nem para mim, nem para a Rafaela, nem para as meninas. Isso faz 1 ano e pouco.
Estávamos na etapa de construção da igreja, de trabalho pela igreja. E é interessante como Deus faz as coisas. Naquele tempo a gente adoeceu tão pouco, gente. Parece que quando a gente tem plano de saúde vem mais. Eu não estou dizendo para você não ter, não. Tenha. Mas é a circunstância que você está vivendo, que você vê que Deus está te guardando. Você vê o quanto Deus é contigo. E milagres vão acontecendo, Deus vai te cercando. E era um propósito de Deus passar por aquilo ali, para entender algumas coisas importantes. E é interessante que quando a bonança vai chegando, a gente vai tendo cuidado para o coração não se engrandecer. Porque quanto mais Deus acrescenta na nossa vida, acrescenta mais responsabilidades. Porque aquilo não é meu, é do Senhor. Aquilo não é meu, é de Deus. Esta igreja não é minha, ela é do Senhor Jesus. Mas você vê uma coisa interessante. Em Abraão, o pai da fé, Deus diz, não precisa matar o menino. Mas a única forma de Deus salvar a humanidade foi através do seu próprio filho, em sacrifício por nós. Mergulhar na fé, queridos, não pode ser algo que mexa com tua emoção. Não é algo que vai mexer só, eu vou sair daqui emocionado. Eu não quero que você saia daqui emocionado. Eu quero que você saia daqui consciente. E a consciência muitas vezes é quando nos fere. Quando fere o nosso orgulho. Quando fere aquilo que nós temos colocado como barreira diante de Deus. Geralmente nós temos consciência do que não devemos fazer errado quando algo ruim acontece. Quando você faz de uma forma errada e ali você se machuca, você, opa, não vou fazer mais porque aquilo vai dar errado para mim. Por isso que eu quero que você saia com sua consciência aqui ferida hoje. Eu tenho limitado o meu Deus, eu tenho colocado a fé tão rasa, a ponto de não conseguir obedecer coisas simples a Deus. Naara colocou no grupo para a gente orar e eu quero colocar isso aqui para uma coisa bem interessante. Ela foi fazer uma seleção para uma empresa. Depois, no processo, a empresa disse, olha, você vai para qualquer lugar que tiver aqui. Mas ela disse uma coisa no áudio que ela mandou para a gente. É impossível eu ter que sair daqui. Sabe o que ela estava dizendo? Ela disse assim, olha, o salário é bom, os benefícios são bons, mas eu não tenho como sair daqui. O que ela está dizendo? Todas as ofertas são boas, mas Deus não disse que é para eu ir. Se ela estivesse desesperada no seu coração, porque em setembro vai acabar o contrato dela com o governo. Mas eu quero te dizer, as portas do céu estão abertas para ti, minha filha. Lembra quando você teve que passar uns meses trabalhando para um restaurante que era bem difícil? Deus colheu aquela oferta. Porque teve dia que eles não puderam pagar para você e você trabalhou lá por obedecer a Deus. Deus estava vendo aquela oferta, minha filha. Às vezes nós somos colocados diante dessas coisas. E nós precisamos ter posicionamento. Senhor, se você não disse que eu tenho que ir, se o Senhor está dizendo que meu lugar é aqui, se Deus abençoou agora, a obediência radical a Deus, ela frutifica. Ela frutifica, ela traz frutos e nós precisamos acreditar nisso. Amém? Eu quero orar com você nesse momento.
para que o Senhor venha dar clareza em algumas coisas para a nossa vida nessa noite. Baixe sua cabeça nesse momento. E coloca diante do Senhor aquilo que é muito necessário hoje. Coloca diante do Senhor. Coloque diante do Senhor as suas causas, suas situações, seus impossíveis. Você que está aqui, você que está em casa, coloque diante do Senhor. Se você precisa de fé para crer, se você precisa de fé para confiar, se você precisa de fé para conseguir avançar na vontade de Deus, o que é que você precisa de Deus hoje? Coloque diante do Senhor. Ore nesse momento. Clame. Comece a clamar ao Senhor se tem áreas da sua vida, se sua fé tem sido enfraquecida pelas circunstâncias, pela política, por dívidas, por qualquer coisa. E você não tem conseguido avançar em sabedoria, em discernimento. Isso tem travado você. Se é doença, se é problema com os filhos, com familiares, em nome de Jesus, nesta noite, Deus vai renovar a sua fé. Você sairá daqui num posicionamento diferente em nome de Jesus. Vem sobre nós, ó Deus, nessa noite. Vem sobre nós, ó Pai, nessa noite. Desfaz agora todo falso entendimento e nos leva a obedecer, assim como o nosso pai na fé, Abraão, obedeceu, Senhor. Ouviu a tua voz e obedeceu ao Senhor. Por mais que pareça difícil, por mais, ó Deus, que as circunstâncias que se levantam, todo pessimismo, toda palavra contrária hoje seja arrancada da tua vida. Toda palavra que o inimigo tem lançado na tua mente, eu declaro agora em nome de Jesus, caída por terra. Todo inimigo que se levanta para te oprimir, eu declaro agora no nome de Jesus, seja livre de todas as palavras contrárias de Satanás contra a sua vida. Em nome de Jesus.